Olá, gente, cá estamos nós, uma conversa mais de quinta-feira. Eu andei ausente, né, porque eu tirei umas férias. E como vocês viram, os excessos das férias culminaram numa gripe, que está dando essa voz fanhosa hoje. Eu espero que vocês me perdoem, mas a mudança de temperatura acabou, e um pouquinho de excessos também, né, acabou originando esse pequeno transtorno. Mas tá tudo bem comigo. Estou trabalhando e quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Como vocês viram nas redes sociais, eu já comecei hoje dando uma pitadinha de que seria a nossa conversa hoje, que é por que será que a gente começa um projeto tão animado? Por que a gente começa uma história com tanta animação e no meio do caminho a gente vai perdendo interesse, a gente vai meio que desanimando até que finalmente a gente desiste. Claro que essas desistências implicam em uma série de problemas, porque cada vez que a gente desiste, a gente tem que lidar com o fracasso, com a sensação de incompetência. E eu conversei isso também com os meus alunos hoje, numa aula de manhã, uma conversa bastante interessante, onde eles me diziam assim, que muitas vezes a gente desiste porque a gente é inseguro, a gente já larga num projeto achando que a gente não merece ou que a gente não vai conseguir e que então a autoestima seria um fator muito importante para a gente começar e terminar alguma coisa. Outros disseram, não, prof, a gente não consegue porque muitas vezes a gente é ansioso, quer resultados imediatos, a gente quer as coisas para ontem, que também é uma verdade. Outros falaram que nós temos principalmente no Brasil, aquela tal história do jeitinho brasileiro, que o importante é a gente fazer as coisas com um certo jeitinho, né? A lei de Gerson, que tudo que é difícil a gente contorna e que a gente não sabe muito bem lidar com grandes dificuldades e a gente acaba por desistir. Então tem uma série de teorias abstratas, empíricas, que norteiam um pouco de por que a gente abandona tantas coisas que no começo parecia que nos dariam tanto entusiasmo e alegria. Eu contei para vocês em alguns stories de hoje que eu também, lá no começo da minha vida universitária, na verdade eu sempre cantei desde pequena, quando eu chegava visita em casa eu tinha que cantar, minha mãe fazia eu cantar para as visitas. E quando eu entrei para a universidade, encontrei amigos músicos e a música sempre foi meu lugar, eu sempre tive envolvido com a música, encontrei amigos músicos, acabei casando com um deles e fiquei muitos anos, mais de 30 anos com ele, então a música foi uma coisa sempre muito presente na minha vida. Mas também nesse período com a música, que eu estava bastante feliz, fazendo já alguns shows no circuito universitário, eu também acabei por abandonar esse projeto e às vezes eu me pergunto até hoje por que eu não segui, por que eu abandonei. Hoje é claro que eu tenho as respostas, né? As prioridades minhas na época se inverteram, mas a gente tem que se perguntar às vezes por que a gente desiste. Então todas essas desculpas e todas que a gente se dá para desistir de determinadas coisas tem sido muito estudada. E tem uma palavra que comporta, né, uma definição que comporta todos esses critérios de abandono, adesão, que é a chamada motivação. O que é a motivação? É o que nos motiva a agir, o que nos move para uma ação. Só que essa palavra está desgastada, porque essa palavra está muito associada a questões menores, como eu gosto ou eu não gosto. Então, assim, eu abandonei tal coisa porque eu não gostava. Eu abandonei tal coisa porque era difícil, né? Eu abandonei tais coisas porque não era muito do meu perfil. Quer dizer, essa falta de convicção do abandono de determinadas coisas fizeram com que muitas coisas a gente desistisse de muitas coisas. Então, o não gosto e o não gosto não é um fator profundo para ser analisado. Já conversamos várias vezes sobre isso, não viemos aqui para fazer o que gostamos ou não gostamos, que a vida não é um parquinho de diversão, todos nós sabemos, a gente veio aqui para passar perrengue, para passar trabalho, e que muitas vezes o preço para fazer o que se gosta será fazer muitas vezes o que não se gosta, certo? Então isso já falamos bastante vezes sobre isso. Mas a teoria da motivação, que é uma teoria longa, tem vários pensadores falando disso, tem vários autores falando disso, basta dar um Google, vocês acham milhares de teorias sobre isso. Mas Maslow fez uma teoria que, de uma certa forma, sintetiza todas as outras. Maslow dizia
o que fazia a gente se motivar e buscar as coisas que a gente entende por direito e que nos fariam felizes, poderiam estar estabelecidos numa pirâmide, que ele chamada pirâmide de Maslow. E ele dizia o seguinte, que essa pirâmide, na base das necessidades humanas, estaria a necessidade fisiológica, a necessidade de alimentos, a necessidade de calor, de comida, de sexo, de sono, de excremento, de excreção, a necessidade da respiração, isso que faz o ser humano basicamente ser preciso fazer. Lá no começo do homem da savana, provavelmente era isso que se tinha e já estava de bom tamanho, né? Levantar de manhã e buscar nossas frutinhas, catar nossas frutinhas e viver nessa busca de catar as frutinhas. Depois ele disse que a gente vai querendo mais coisas, que a gente precisa de uma necessidade de segurança, a gente precisa de um trabalho, a gente precisa de uma estabilidade, a gente precisa de recursos que forneçam essa estabilidade que a gente busca. E depois ele diz o seguinte, mas precisamos ainda de mais, porque nós somos seres relacionais. Nós não somos animais veterinários que precisamos de comida só e água para ir sono para viver. Nós precisamos da interação com o outro, nós precisamos da relação. Então isso é uma necessidade que precisa também ser atendida no nível de importância, é bastante importante. Depois ele disse que a gente precisa da estima, a gente precisa receber retornos, a gente precisa de admiração, a gente precisa ter com quem compartilhar a vida, a gente precisa ter com quem dividir os nossos anseios, a quem contar os nossos dias. Nós precisamos ser amados, amar e ser amados. E por último ele diz o seguinte, que a gente busca uma realização pessoal, a gente precisa ter essa realização, a gente precisa colocar a nossa criatividade, a nossa proatividade a serviço de alguma coisa. Então, essa pirâmide de Maslow, por muito tempo, deu conta de todas essas questões, das questões das necessidades. Mas, depois, outros autores estudando todas essas coisas para chegar nas motivações que hoje se discute mais. Mas eu, nessa conversa rápida que eu quero ter com vocês, eu gosto muito de um texto de uma autora, que é uma administradora brasileira chamada Fran Christie, que ela vem discutir todas essas teorias e ela vem discutir todos esses assuntos. A Fran diz o seguinte, gente, olha só, não é nada disso. A motivação é um fator intrínseco, é algo meu e que eu só tenho, que só desenvolvo quando eu me conheço. Eu preciso saber a serviço de quem eu estou, o porquê que eu faço o que eu faço, por que eu quero determinadas coisas. Que se eu não me conheço, se eu não tenho autoconhecimento profundo do que eu busco e qual é o caminho que eu devo seguir, eu não vou conseguir ficar motivado. Que ninguém, de certa maneira, motiva ninguém. Então eu dar um salário extra, eu dar um cargo, promoção, outras facilidades, estimula, favorece a adesão. Mas não marca a aderência, não fundamenta a aderência, não faz com que a pessoa consiga permanecer motivado. Então é isso que ela diz. Essa motivação, ela não vem de fatores externos. É dentro da gente que a gente busca um sentido e uma razão para levantar todos os dias. Então, eu preciso saber qual é o meu propósito, o que eu quero com isso que eu decidi fazer. Eu tenho que saber dentro de mim o que eu quero conseguir com isso. Vocês entendem? Que é muito maior do que simplesmente a gente buscar, eu vou fazer isso porque é mais fácil. Eu vou me preparar para um concurso porque assim eu consigo a estabilidade, não preciso mais me preocupar, né? Eu vou fazer esse curso porque eu termino ele mais rápido e assim rapidamente eu resolvo esse problema. Então assim, a motivação não vem dessa maneira de olhar a vida. A motivação vem de dentro do nosso ser, ela é ontológica, ela é vibrante, ela é pulsante. Eu busco dentro de mim alguma coisa que dê sentido de por que eu levanto todos os dias para fazer o que eu faço. Se eu tenho filhos para sustentar e se eu sei que eles dependem de mim, do meu trabalho, da minha força de trabalho, eu não vou ficar na cama pensando se eu tenho vontade ou não tenho vontade. Eu simplesmente levanto, vou e faço. Então, assim, eu queria discutir um pouquinho isso com vocês, porque é muito comum a gente falar assim, mas eu não gosto, não vou fazer porque eu não gosto. Gente, não é assim que a vida funciona. O gosto e eu não gosto não pode ser parâmetro de resolução, de decisão na vida. O gosto e eu não gosto, ele está dentro do contexto da vida. Claro que a gente não vai poder
fazer só coisas que também não gosta. Então, essa compensação, esse balanceamento, ele precisa ser feito. Mas também não vamos deixar passar a vida trocando projetos porque simplesmente eu não gosto de determinadas decisões ou determinadas coisas que eu decidi fazer. Não gostar está dentro do orçamento da vida. Então, eu tenho que saber o que eu quero da vida, quem eu sou, o que eu busco e o que é isso que eu estou querendo fazer vai me trazer como resultado. Entendeu? Então, é por isso, a gente muitas vezes desiste ou porque falta constância, ou porque falta convicção e porque falta aquele desejo profundo de ter aquilo que se buscou. Então, por que eu decidi não virar cantora? Eu decidi não virar cantora porque eu precisava me sustentar, eu precisava ganhar dinheiro, porque eu vinha de uma família pobre, já contei isso para vocês, e o meu dinheiro e a minha família precisavam de mim. Então eu precisava de um recurso. O que me motivou, na verdade, a seguir e me tornar uma profissional e estudar é porque eu tinha necessidades de sobrevivência, de arrumar a minha vida e dar um rumo para a minha vida, como diz Maslow, né, com uma certa estabilidade, com uma certa segurança. Então, assim, é isso. Eu não quero me alongar, porque a gente sabe que as conversas de quinta-feira são conversas rápidas, mas eu queria que vocês pensassem, a partir dessa nossa conversa, e sabendo o sentido real da palavra motivação. O que motivação? Que ao terminar de escutar esse vídeo, vocês se perguntar, o que motiva vocês? O que empurra vocês para a ação? O que tira vocês da cama de manhã? E por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? Tá bom? A gente volta na semana que vem com mais uma conversa de quinta. Um beijo e até lá!